Com certeza você deve estar muito feliz, porque estamos dando uma sequência de estudos bíblicos, de estudos sobre profecia, sobre escatologia, sobre Apocalipse. Eu quero trazer mais esse vídeo e cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela contém um quarto de profecias. Um quarto da Bíblia Sagrada é feito de profecias. Existem profecias que já se cumpriram e existem profecias que ainda hão de se cumprir. O arrebatamento, ele é a porta para o cumprimento de muitas profecias que ainda faltam se cumprir. Para entendermos as profecias da Bíblia, é preciso que você ouça o conselho de Paulo a Timóteo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Esse conselho de Paulo a Timóteo contém uma chave, um princípio poderoso para o entendimento das profecias bíblicas. Profecias que se cumpriram e profecias que hão de se cumprir. Quando Paulo deu esse conselho a Timóteo, jovem pastor de Éfeso, ele estava querendo dizer: Timóteo, procura, significa manejar bem, significa esforçar-se, ser diligente. Se esforce, Timóteo, seja diligente, se desgaste lendo os textos sagrados. E a palavra manejar bem, na linguagem de Paulo, significa fazer um corte em linha reta. Assim, Timóteo, como pedreiro, constrói uma parede em linha reta. Assim como um agricultor ara a terra em linha reta. Você precisa interpretar a Bíblia corretamente em linha reta. Para você poder fazer isso, interpretar a Bíblia corretamente, é preciso que você reparta a Bíblia nos seus períodos corretos. Para uma boa interpretação das profecias, que é uma parte do estudo da escatologia, que é a viga mestre. É uma viga mestre para que você entenda toda a Escritura. O estudo dos últimos acontecimentos, a doutrina das últimas coisas, é a viga mestre para você fazer uma interpretação de toda a Escritura. Por quê? Porque a escatologia, o estudo das doutrinas finais, ele faz uma simetria, ele faz um link, ele consegue linkar todos os textos, todos os livros da Bíblia Sagrada. Tem uma simetria, ele consegue linkar, consegue alcançar, consegue fazer um estudo geral de todos os livros da Bíblia. A escatologia é a viga mestre. Então, para você entender as profecias, é preciso que você faça uso de todos os textos, mas só existe uma forma de entender as profecias bíblicas. É você estudando os períodos chamados dispensações bíblicas. Não existe a possibilidade de você entender profecias bíblicas sem estudar os períodos chamados dispensações bíblicas, que é a espinha dorsal das Escrituras. A escatologia é a viga mestre, que vai fazer um contato, uma simetria, vai linkar todos os livros da Bíblia. Porém, assim como existe uma viga mestre, por dentro desta viga existe a estrutura, a ferragem. Assim as dispensações bíblicas. O que são dispensações bíblicas? Um período moral, um período probatório, um período de tempo em que Deus se manifesta ao homem e prova a sua vontade. Prova através da revelação que Deus dá para o homem de si mesmo. Deus vai provar e requerer obediência ao homem. Requerer a obediência do homem. Existe cerca de 7 dispensações principais. Existe mais. Existem 9 dispensações. Mas vamos falar sobre 7 dispensações. O que é uma dispensação? É um período moral em que Deus testa a obediência do homem, baseado numa revelação que Deus dá de si mesmo para o homem. Através do período das dispensações, você consegue entender as profecias bíblicas, que é um quarto da Bíblia.
Tudo isso está na viga mestre, que é o estudo da escatologia, o estudo das últimas coisas. As dispensações. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. No Jardim do Éden durou uma semana. Deus fez uma aliança edênica, que se o homem comesse da árvore da vida, viveria eternamente, se ele obedecesse e rejeitasse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não rejeitou, ele caiu. Existe também a dispensação da consciência. Logo após o homem sair do Jardim do Éden, a consciência passaria a ser provada. O homem ia viver por sua própria consciência. E foi uma catástrofe. Durou 1656 anos essa dispensação da consciência. Deus fez uma aliança adâmica com o homem. O homem era direcionado por sua consciência. Tudo que o homem queria, ele fazia. Tendo consciência de Deus, da punição, e o homem falhou. E houve o dilúvio. Existe o período chamado período da dispensação do governo humano. E Deus fez essa dispensação com Noé. Essa dispensação tinha aliança noênica, noaica. Esse período durou 427 anos e este período é chamado de aliança do governo humano. Este período acabou em catástrofe. E você pode ver isso no texto de Gênesis capítulo 10 e 11, onde o homem fez a Torre de Babel. Existe o período da governo humano, existe o período também chamado da família patriarcal, onde Deus fez aliança com Abraão. 430 anos durou esse período, e nesse período houve alianças, a aliança abraâmica. Deus fez uma aliança incondicional com Abraão. E por isso Israel não é destruído, porque Deus fez promessas para a descendência de Abraão. Israel nunca vai ser destruída. Logo após o período da dispensação patriarcal, da família ou dos patriarcas, que Deus fez aliança com Abraão, existe o período chamado de dispensação da lei. Com a lei mosaica, a aliança que Deus fez, a aliança mosaica, período da lei com Moisés. Esse período dura 1718 anos. Você vai encontrar muito texto sobre isso. E deste período tem a aliança mosaica, a aliança que Deus fez com Moisés, com aquele povo daquela época. Existe também o período da dispensação da graça, que é o nosso período, o período da igreja, glória a Deus, do período eclesiástico, dura já 2020 e poucos anos, porque o calendário tem um atraso. Nesse período Deus fez uma aliança, nova aliança, de uma transformação da alma, do espírito, chamado regeneração, aonde ele foi e implantou a igreja nesse período, dispensação da graça. Existe a dispensação do governo do milênio, dispensação milenar, aonde Deus cumprirá alianças com Davi, alianças palestínicas, aliança com Abraão. Será um período de confluência de alianças. Dispensação do milênio. Esta é a última dispensação. Voltando, dispensação edênica, dispensação com Adão, período da inocência, dispensação da consciência, dispensação da consciência, período de Noé, dispensação do governo humano com a Torre de Babel, dispensação patriarcal com os patriarcas, dispensação patriarcal fez uma aliança com Abraão, dispensação da lei, uma aliança palestínica, uma aliança mosaica, dispensação com o período de Moisés, dispensação da graça, nova aliança, período da igreja, dispensação do milênio, dispensação milenar, né? Período que fez alianças com a Palestina, com Abraão, serão cumpridos no milênio. Essas dispensações, meu querido, são dispensações importantíssimas. Você estudando ela, você conseguirá fazer uma interpretação das profecias. Para que povo, para que época. Porém, sendo as dispensações a coluna vertebral precisa da medula óssea, que fornece os nutrientes corretos, que faz ter vida. Eita, é mistério, hein? Assim também,
As alianças bíblicas meu querido, a medula óssea da coluna vertebral. A medula óssea que traz todos os nutrientes, traz vida, que vai fazer todo o corpo funcionar com saúde. Se você não estudar as alianças bíblicas, você não terá uma escatologia correta, uma interpretação das profecias correta. Repetindo, a escatologia é a viga mestre que vai fazer simetria com todos os livros da Bíblia e vai linkar todos os livros. A escatologia é a viga mestre no estudo das últimas coisas, no estudo da Bíblia. Mas a espinha dorsal é o estudo dos períodos chamados dispensações bíblicas. Os períodos que Deus falou, se manifestou, provou o homem. Falou com Israel, falou com homens em particular, Noé, Adão, Moisés, Jesus, no milênio, etc. Mas assim como a coluna vertebral precisa da medula óssea para trazer vida, existem as alianças bíblicas. As principais alianças é a aliança com Abraão, a aliança chamada aliança abraâmica. A segunda é a aliança davídica, alianças que irão se cumprir no milênio, no reinado de Davi, no trono de Davi. A aliança palestina, aleluia, é a aliança com a nação de Israel, por isso a nação não é destruída. E a nova aliança, que é a aliança com a igreja e com Israel principalmente. A gente pega carona com a nova aliança. Querido, que Deus possa lhe abençoar e que você possa ter uma dedicação no estudo da Bíblia Sagrada e que você possa ser ricamente abençoado com essas orientações. Nos próximos vídeos eu estarei falando com mais particularidades sobre dispensações, sobre aliança, sobre interpretação bíblica. Aqui nesse vídeo foi só para você ter uma ideia como interpretar as profecias bíblicas. Fica com Deus, o Senhor é o nosso Pai.